última revelação, né, do céu que desceu e tal, não é. Mas é algo que ocupou minha mente, meu coração, não só nessa semana, mas nos outros dias que vieram antes dele, e eu gostaria que você pudesse partilhar daquilo que Deus falou ao meu coração sobre essa intimidade que transforma, o lugar da intimidade e seus desafios, né? Nós, sempre que ouvimos falar de intimidade com Deus, de intimidade com o Senhor, nós logo lembramos da oração, nós logo lembramos da leitura da Bíblia, nós logo lembramos, né, da comunhão com os irmãos, do estar na igreja junto com os irmãos. Enfim, nós temos tantas coisas que nos levam a pensar sobre o que significa intimidade. Também podemos ir para os relacionamentos conjugais, podemos ir para os relacionamentos de amizade, podemos ir para alguns textos da Bíblia que nos revelam, né, esse nível de intimidade e de profundidade da intimidade que homens e mulheres de Deus experimentaram no decorrer da sua vida. Quando sempre eu falo de intimidade, eu gosto muito de lembrar de Moisés. Eu acho que Moisés experimentou, do jeito dele, nas características dele, um nível de intimidade com Deus muito legal e muito profundo, e ao mesmo tempo muito maduro. Moisés, ele pisa na bola algumas vezes, Deus até repreende ele, diz que você fez isso, agora tu não vai ter aquilo. E a gente não vê Moisés bravo com Deus, né? Dizendo assim, pô, você, né, fez um negócio aí comigo que eu não gostei, não quero mais ser seu amigo também, né? Eu estou aqui dando a minha vida, fazendo um monte de coisa, aí eu dou um resvalo, o Senhor me corrige desse jeito, também não quero mais, vou procurar um outro Deus, né? Não me serve assim, você é muito bravo. Deus revelado na geração de hoje, né, seria um grande problema para a vida das pessoas, e é um grande problema para a vida das pessoas, porque quando você fala sobre justiça, as pessoas dizem, mas Deus é amor, Deus é bondade. Como se ser amor, ser bondade, impedisse Deus de nos corrigir e de nos pôr na rota de novo, de nos trazer de novo para onde nós não deveríamos ter saído, levar uns puxões de orelha, levar, né, de repente, como o pessoal costuma dizer, uma sova, né? Não dá, Deus não faz isso, esse Deus aí para mim não serve. Mas esse é o Deus das Escrituras, que também corrige, que também repreende, e ele deixa isso muito claro nas Escrituras. Eu corrijo e repreendo quem? Aqueles que são conhecidos meus, aqueles que são conhecidos, que são colegas meus. É isso que a Bíblia fala, que Deus corrige e repreende? Não, a Bíblia diz que Deus corrige e repreende quem? Aquele a quem Ele ama. Então, eu sei que não é uma coisa muito fácil da gente fazer, que é reconhecer o amor de Deus no ato da correção. Né? Não é uma coisa que a gente goste muito, né? Ninguém de nós fica torcendo para ser corrigido por Deus, né? Eu não vi pelo menos ninguém orando, né, assim, feliz, dizendo, Deus, eu seria tão feliz na minha vida, né, gargalhando, e dizendo, ai, me corrige, me corrige, me corrige. Não, a gente não gosta de ser corrigido. Porque se nós precisamos ser corrigidos é porque necessariamente erramos a rota, ou fizemos alguma mancada, alguma coisa deu errado no trajeto e a gente precisa ser recolocado de novo em uma posição que não deveríamos ter saído, ou que não deveríamos, no caminho que não deveríamos ter entrado. Então, correção de Deus é um ato de amor. E eu comecei a olhar para a intimidade não como algo só do gostosinho, do prazer, da alegria, mas também como um lugar desafiador. E eu comecei a entender, a partir dos textos que eu comecei a ler e das histórias que eu comecei a lembrar, que sim, a intimidade ela pode ser intimidadora. A intimidade pode ser algo que nos deixa numa situação de desafios muito grandes e difíceis de superar enquanto ser humano. Que nos coloca numa situação, às vezes, bem difícil para nós. Não só em relação a desejos e a vontades, mas em relação à nossa postura sobre a nossa fé em Deus. E pode ser um lugar que nos incomode bastante. Intimidade não é só um lugar de prazer, intimidade também é um lugar de incômodo, intimidade também é um lugar de transformações e transformações desafiadoras. E eu selecionei um texto de Salmo 63 que eu gosto muito. Tem alguns textos na Bíblia que a gente lê e a gente diz assim, eu gosto do que esse texto diz, né? Tem outros que você diz assim, esse aqui eu prefiro não ler muito, porque vai que Deus resolve, né, fazer eu viver isso aqui, é melhor a gente deixar esse aqui para outro, tipo caixinha de promessa. Mas esse aqui eu acredito que é um texto bem desafiador no rumo da intimidade. E ele diz assim, Salmo 63, versículos de 1 a 11. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, e o meu ser, ele anseia por Ti como uma terra seca, exausta e sem água.
Eu quero contemplar-te no santuário e avistar o poder de tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, e os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto eu viver, e ao teu nome eu levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como rico em um banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Porque o Senhor é a minha ajuda, e eu canto de alegria à sombra de tuas asas. A minha alma se apegou a ti, e a tua mão me sustenta. Aqueles, porém, que queriam matar-me serão destruídos e descerão às profundezas da terra, e serão entregues à espada, devorados por chacais. Mas o rei se alegra em Deus, e todos que juram pelo seu nome te louvarão, mas as bocas dos mentirosos um dia serão tampadas. Eu gosto de algumas expressões desse salmo, como, por exemplo, ele coloca assim: a minha alma tem sede de ti. E ele faz uma comparação, assim como a terra seca anseia pela chuva. Isso dá uma ideia de intensidade, do tamanho da falta que a presença de Deus faz para ele, do tamanho do seu desejo, do seu anseio de experimentar gotas da presença de Deus. É como se ele dissesse: eu sou uma pessoa tão seca, eu sou alguém tão carente, que só gotas do Senhor já me fazem desejar mais da tua presença. Eu não sei quantos de vocês gostam do cheirinho da chuva, né? Mas quando está muito seco e vem aquela chuva repentina, daí vem aquele cheirinho de chuva. Tem gente que não gosta, eu gosto do cheirinho da chuva quando ela vem, né? Principalmente quando está muito quente, que ela cai na terra, levanta aquele vaporzinho com cheiro de chuva e me dá uma sensação de conforto, uma sensação gostosa dentro do peito, assim, né? Como a gente diz hoje, dá uma aquecida no coração da gente. E eu fico imaginando mais ou menos essa cena. Eu gosto tanto da tua presença que quando eu sinto o cheiro das primeiras gotas da tua presença caindo sobre mim, essa terra seca que eu sou, isso me aquece o coração, me dá um quentinho aqui dentro, e eu fico empolgado com a chuva que vai vir e que vai encharcar essa terra e vai fazer a vida brotar de novo. Existem tantas fotos que registram, por exemplo, nesse ano, né, aconteceu um fenômeno que não acontecia já, pelo que estava na reportagem que eu li, há 72 anos. Aconteceu um evento no deserto em Israel. Uma parte do deserto que é muito seca, muito árida, ela teve um degelo grande nas montanhas e aí desceu as águas. Não é comum, tem uma outra parte de Israel que é comum acontecer isso todos os anos, mas nessa parte não. E aí desceu uma torrente de água e formou um grande lago. Só que em 2 dias esse lago secou. 2 dias esse lago secou. No 3º dia começaram a brotar um tapete verde e florzinhas roxas brotaram em todo aquele vale seco. E gente do mundo inteiro foi para lá fotografar aquele fenômeno de uma terra seca e desértica que, quando regada, brotou vida. E ficou por semanas aquilo brotado, aquele tapete roxinho. Lindo, lindo. Pessoas do mundo inteiro indo ver aquela coisa linda que aconteceu lá. E eu imagino que isso tenha a ver com intimidade. Que quando nós buscamos a Deus e nos dispomos a ter intimidade com Ele, na nossa sequidão, nas nossas situações difíceis, naqueles momentos que a gente está passando por situações onde a gente entende que parece que tudo secou à nossa volta, que não tem mais esperança. Eu gosto muito daquele cântico que o Diante do Trono gravou, Ao Cheiro das Águas. Eu acho linda aquela letra. Ela é a letra cantada de um texto bíblico e que diz: ao cheiro das águas brotará. Aquela árvore cortada, aquelas raízes expostas e secas, marcadas assim. Ao cheiro das águas brotará. E como planta nova, a Bíblia diz ainda, florescerá. E os seus ramos se renovarão e não cessarão os seus frutos. Eu acho que a Bíblia está cheia de relatos do que acontece quando nós expomos a Deus a nossa sequidão, quando nós expomos a Deus a nossa realidade interior em relação a qualquer área da nossa vida. Me parece que Deus está disposto a derreter o gelo para fazer vir a água sobre a terra seca e trazer vida de novo àquele lugar que antes estava assolado e atrair os olhares para aquele lugar e dizer: ali Deus fez um milagre. Olha que maravilha de Deus isso aqui feito aqui. Na reportagem que eu li, eu devia ter salvado esse link, né? Mas na reportagem que eu li dizia assim, e as pessoas, os locais, né, as pessoas que habitam lá por perto,
dizem que isso é um milagre, porque já faziam 70 e tantos anos que naquele lugar isso não acontecia. E eles se alegraram, e aí tem os beduínos que montaram um acampamento para ficar olhando, porque não sabiam quantos dias aquilo ia durar. Então eu quero aproveitar isso aqui enquanto durar o máximo que eu puder, porque isso aqui de fato é um verdadeiro milagre. Eu acho tão bom quando nós olhamos para essas coisas e podemos trazer elas para o contexto da nossa intimidade. E entender que Deus faz sinais sim, que Deus nos dá sinais para que nós entendamos quais devam ser as nossas prioridades. E a primeira prioridade da intimidade nessa noite, o primeiro desafio, é retirar da nossa vida toda a religiosidade, para que ganhe lugar a intimidade. Veja, a religiosidade não é de toda ruim. A Bíblia fala sobre aspectos da religiosidade que são bons. Por exemplo, datas que a Bíblia celebra, que são importantes e que nós também deveríamos lembrar de celebrar. Momentos que Deus fez coisas na história, que naqueles momentos Deus disse, olha, todas as vezes que acontecer isso, façam isso. Nós temos ali o contexto da ceia, por exemplo, né? Todas as vezes que vocês forem lembrar de mim, façam desse jeito, lembrem. Esses memoriais podem ser descritos como atos de religiosidade, mas eles não são aquela religiosidade dos saduceus, aquela religiosidade que só olha para o que se está fazendo, perdendo o sentido do que se está fazendo. E na intimidade, toda a nossa religiosidade, ela não tem lugar. A nossa maneira de olhar para as coisas não tem lugar. O que eu quero dizer com isso? Eu fico olhando como Jesus foi bom com Pedro, né? A gente olha para Pedro e Pedro fez tantas coisas legais, né? Eu acho Pedro assim, um cara admirável. Ele cura enfermo com a sombra, ele briga com Paulo, ele tem argumentação, ele faz coisas que os outros discípulos não fazem, ele vive experiências que os outros discípulos não vivem. Eu acho que de repente algum discípulo deve ter olhado e falado, esse cara é meio louco mesmo, né? Deve ser meio tocado de escamotinho aí, não está muito bem ele, mas ele viveu coisas que os outros discípulos não viveram. E quando eu olho para a vida de Pedro, Jesus nunca enganou Pedro, Jesus nunca falou para Pedro que ele era uma coisa que ele não era. Jesus o tempo todo tinha a noção perfeita de quem Pedro era. De que Pedro era falho, de que Pedro era precipitado, de que Pedro não era firme, de que tinham coisas na vida de Pedro que precisavam ser trabalhadas e tratadas. Mas na intimidade Jesus o confronta. E Jesus não confronta Pedro para deixar ele triste. Eu queria que você pensasse sobre isso nessa noite. Todas as vezes que na intimidade Deus fala para você sobre algo que não está legal na sua vida, porque nós temos a tendência religiosa de na nossa intimidade com Deus achar que nós estamos tendo revelações sobre o problema do outro, quando na verdade a intimidade vem para nos trazer revelações sobre os problemas que nós mesmos temos, para que nós sejamos desafiados a lidar com esses problemas e com essas circunstâncias. Então, a Bíblia nos mostra que Pedro é confrontado na sua inconstância, que Pedro é confrontado no tanto da sua entrega, no volume da sua entrega, ele é confrontado por Jesus. Mas esse confronto abre espaço para Pedro se tornar uma outra pessoa. Jesus não fala para ele só o que está errado. Jesus também diz para ele como ele pode consertar aquilo que está errado na vida dele. E a intimidade é um desses lugares onde com Deus nós podemos ouvir o que Ele quer dizer sobre nós. E Ele nos falar sobre os pontos da nossa vida que não estão muito de acordo com a vontade dEle para nosso viver. E ali, junto com esse confronto, Ele também traz sobre nós a oportunidade de nós sermos diferentes naquilo. E é muito diferente, por exemplo, das brigas que os casais têm. Não os casais aqui, né, os casais lá do Japão é que tem esse problema, nós não temos aqui. Mas quando o casal vai ter uma DR, né? Daí o que acontece? Vai discutir a relação, né? O que acontece? Muitas vezes a discussão da relação paira sobre as falhas de um e as falhas do outro e o como elas machucam um ao outro. E com um pedido, exigência de que o outro mude para que não fira tanto o outro. Eu vejo Jesus ensinando para nós um outro caminho, dizendo, olha, existe aqui um problema, existe aqui uma área falha na sua vida, existe aqui uma coisa difícil na sua vida. E você precisa olhar para isso com atenção, mas Jesus não faz isso no sentido de cobrança. Jesus diz para ele, tem um caminho para você fazer aqui, e eu vou te acompanhar nesse caminho, vai dar tudo certo, e você, Pedro, vai se tornar uma pessoa diferente do que você é.
Eu imagino que rico seria na nossa vida se nós conseguíssemos levar esse caminho da intimidade para os nossos relacionamentos também com outras pessoas, sejam elas esposo, esposa, filho, filha, amigo, amiga, chefe, colega de faculdade, de escola, seja quem for. Se nós conseguíssemos levar esse nível de maturidade, onde não existe um confronto para mostrar o problema do outro, mas existe uma proposta de caminharmos juntos em uma direção que nos cure ambos naquela direção que está nos ferindo. E Jesus faz isso com ele. Porque na intimidade, ele oportuniza as nossas mudanças. E o seu confronto é amoroso nessa intimidade. Na intimidade também, a realidade não precisa se esconder. É muito interessante a gente olhar como Jesus não tinha medo do que estava escondido por trás dos panos. Né? Eu fico lembrando, eu gosto do filme Evangelho segundo Mateus, é uma das versões dele que me chama muito a atenção. E aí, no momento de curar o leproso, Jesus está andando, o leproso chama ele, se abaixa a cabeça, esconde com o braço, e aí Jesus diz assim: o que você quer? Eu quero ser curado. Aí Jesus volta para ele, se ajoelha diante dele, tira o seu braço de frente do seu rosto e tira os panos sujos que envolviam o seu rosto. Por que uma pessoa leprosa andava com o rosto envolvido em panos? Para esconder sua vergonha, suas feridas, aquilo que causava constrangimento, né? Para não expor as suas feridas diante do outro. E Jesus olha para ele e diz: no lugar da intimidade, você pode expor até suas feridas mais feias. Eu não estou aqui para olhar e dizer que nojo. Eu não estou aqui olhar para dizer você realmente pecou. Eu não estou aqui para olhar e dizer nossa, você não se cuidou, olha que ponto você chegou. Tem bichos na sua ferida. Jesus olha para ele e tira, e quando Jesus tira, automaticamente suas feridas são curadas. Porque a exposição das nossas feridas a Jesus, a exposição da nossa realidade interior a Jesus, a exposição das nossas mazelas a Jesus, não nos traz vergonha, ela nos traz cura. E quando nós expomos a Ele, quando nós permitimos que Ele toque nessas áreas, Ele traz cura sobre essas áreas. E aquilo não só para de doer, para de nos causar vergonha, para de nos causar constrangimento, para de nos causar limitação e nos leva para um lugar agora de liberdade e nos reintegra ao nosso lugar de origem. Eu acho muito lindo olhar para isso, para esse aspecto da intimidade. O como Jesus não quis curar as pessoas apenas de longe, mas Ele gostava de chegar próximo e mostrar essa intimidade. Intimidade também é o lugar de entrega daquilo que é mais precioso. A gente ouve, né? Normalmente na intimidade, o ser humano tem a mentalidade de receber. E quando nós vamos para a intimidade somente com a mentalidade de receber, nós causamos vários problemas. E nós vemos na Bíblia uma mulher que vai a um ponto muito íntimo de Jesus, que são os seus pés, mas ela não vai para receber nada, ela vai para oferecer-lhe algo. Ela vai ungir os pés da eternidade, que inaugurariam a eternidade. Ela vai ungir os pés que pisariam a cabeça de Satanás. Ela vai ungir os pés daquele que inaugura as boas novas do reino. Ela vai ungir os pés do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Eu não sei em outro lugar da Bíblia alguém que tenha tido esse privilégio. Pedro até quer um dia lavar os pés de Jesus. E Jesus diz: Pedro, fica na sua, isso aqui não é para você. Mas uma mulher indigna pelos outros, classificada como alguém incapaz de trazer essa honra para Jesus, vai até ele e proporciona a ele uma das maiores honras. Ela unge os pés que batizam, que abrem, que inauguram a eternidade. A intimidade é lugar de oferecer de Deus para Deus aquilo que nós temos de melhor. E eu não sei o que você acha que você tem de melhor, eu não sei qual é dentro do seu coração a noção, né, do que você tem de melhor para oferecer para Deus hoje, mas eu sei que a intimidade é o lugar de oferecermos o que temos de melhor. E às vezes o melhor que nós temos é um coração arrebentado, às vezes o que nós temos é um coração decepcionado, machucado, ferido. Às vezes o que nós temos de melhor é um pouquinho de esperança. Às vezes o que nós temos de melhor é só esperança, mas não realidade. Às vezes o que nós temos de melhor para oferecer são as nossas dores e aquilo que está nos machucando. Mas se nós tivermos a posição dessa mulher de ungirmos os pés de Jesus com aquilo que de mais precioso nós tivermos,
nós com certeza não seremos esquecidos, porque Ele nos dá o privilégio de sermos lembrados na intimidade quando nós oferecemos algo a Ele. A intimidade também é um lugar de autenticidade. Eu fico pensando em conversas que Jesus teve, né? E foi interessante essa semana, numa das literaturas que eu preciso ler, eu estava lendo e alguém disse assim: você quer realmente observar o comportamento e as dores e também as desilusões de alguém, observe suas conversas. E aí eu fiquei olhando na Bíblia as conversas das pessoas com Jesus, as conversas das pessoas com Deus. Não é que funciona mesmo? Não é que é exatamente isso? Olha a conversa da mulher samaritana com Jesus. Vocês não acham que ela podia ter tido uma outra conversa com Jesus? Vocês não acham que ela podia ter falado do clima? Jesus pediu para ela água, ela disse: puxa vida, isso aqui é uma água, está quente, né? O senhor vem andando, aí o deserto está 42,5 hoje, na sombra, né? Até os camelos já estão com 2,5 metros de língua para fora. A corcova deles já murchou, nós estamos aqui para dar água. Olha, o senhor não viu nada, aqui está esse calorão, mas lá na Samaria o negócio está terrível, dá para passar pinhão na pedra. O negócio está terrível lá, né? Estava difícil, não, ele podia levar isso para qualquer outra direção. Mas para que direção aquela mulher leva a conversa dela? Ela leva a conversa dela para a sua intimidade. Então, sabe, às vezes eu tenho a impressão de que nós vamos falar com Jesus e nós levamos as nossas conversas com Jesus para tantos lugares que não deveríamos ir. Quando na verdade nós só deveríamos aprofundar nossa intimidade com Ele. E dizer para Ele das coisas que estão dentro de nós e do como nós estamos lidando ou como nós estamos tendo dificuldade de lidar com as coisas que estão dentro de nós. E provavelmente Jesus, quando olhou para ela, viu que estava difícil para ela. Ele disse: eu tenho algo para te dar que ninguém mais pode te dar. E na intimidade nós recebemos de Jesus algo que ninguém pode nos dar. Eu posso ser o melhor psicanalista e o melhor ouvinte da face da terra. Eu jamais vou conseguir oferecer a você aquilo que Jesus na intimidade pode te oferecer. Eu jamais vou conseguir alcançar a profundidade da sua alma, do seu interior, do seu coração, que Jesus é capaz de conseguir alcançar. Ele alcança lugares inimagináveis dentro de nós, para nos oferecer cura e para nos surpreender com coisas que, com certeza, nós estamos bem aquém de esperar que Ele nos dê, que Ele faça. A intimidade também nos leva a um lugar de submissão completa, que é o segundo aspecto da intimidade. Eu fico olhando a oração de Jesus no Getsemane e a conversa de Jesus com Deus. Você veja como é a conversa sincera de Jesus com Deus. Deus, esse negócio aqui está indo para um caminho que não está legal. Eu estou sofrendo demais, isso aqui está sendo muito difícil para mim. Tudo aquilo que está escrito realmente está acontecendo, mas Pai, está pesado. As pessoas estão virando as costas, elas estão me xingando. Outro dia eu passei, não foi assim que Jesus falou, né? Mas eu fico pensando assim, né? Como poderia ser. Outro dia eu passei na rua 62 em Jerusalém e eu vi uma mãe olhando para a criança e dizendo assim: tá vendo? Se você não se comportar, você vai ser igual a ele. Eu passei a ser motivo de vergonha das pessoas e elas usam o meu exemplo para corrigir seus filhos. Deus, isso está difícil demais de aguentar. Isso está complicado de trabalhar dentro de mim. E sempre vai ser sempre dentro de nós vai ser muito difícil trabalhar a perspectiva que as pessoas têm a respeito de nós mesmos. As íntimas e as não íntimas. A Bíblia diz em Isaías que ele seria rejeitado de todos. Pessoas de quem os homens maneiam a cabeça fariam isso com Jesus. Vão chicoteá-lo, vão tirar sorte sobre suas vestes, vão judiar dele. A perspectiva do que nós vamos encontrar na humanidade sempre é uma perspectiva muito ruim. Por outro lado, a perspectiva que nós encontramos em Deus é sempre maravilhosa. É sempre muito maior do que nós podemos imaginar. Jeremias descreve isso de uma forma tão linda, dizendo: eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vocês, e são pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês tanto precisam e desejam. Esses são os meus pensamentos sobre vocês. E aí eu pergunto para você, por que nós escolhemos de maneira tão errada sempre acreditar nas perspectivas humanas a nosso respeito, quando na verdade nós temos uma perspectiva muito superior a respeito de que somos
do que fazemos e daquilo que nós devemos estar pensando. E Paulo ainda vai pior a nossa situação e diz assim, tudo que é bom, tudo que tem louvor, tudo que glorifica a Deus, é nisso que vocês devem pensar. E a gente fica se preocupando às vezes com perspectivas humanas a respeito de nós, da nossa vida, da nossa carreira, da nossa trajetória e das nossas dores. Então falar de intimidade é falar de ter uma nova perspectiva e ouvir a verdade que Deus tem sobre nós e o como ela é maravilhosa, restauradora, o como ela é capacitadora de criar em nós esperança e expectativa. Todas as vezes que nós olhamos para nós mesmos com a perspectiva humana, nós vamos sentir muita dor. Mas todas as vezes que nós conseguirmos mudar a frequência da perspectiva sobre nós para a perspectiva de Deus, nós seremos curados, restaurados, levantados e fortalecidos. Eu não vi uma pessoa que teve coragem de chegar diante de Deus e clamar por sua perspectiva sobre si mesmo, que não tenha saído da presença dele, sinceramente transformado. Lá no Getsemane, Jesus fala o que ele sente, mas no final ele se submete à vontade de Deus. Veja, Jesus não cria exigências, Jesus não põe Deus na parede, Jesus não pressiona Deus, Jesus não diz para Deus o que ele tem que fazer, Jesus só descreve como ele está se sentindo. E no final ele diz, mas que o Senhor faça do jeito que o Senhor quiser, porque eu sei que já tem um script escrito para isso. E o Senhor vai fazer do jeito que for melhor. E ainda que para mim seja pior, eu aceito o meu pior como o teu melhor, porque a tua perspectiva sobre mim é muito maior. E a Bíblia diz que Jesus termina a história como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que triunfou sobre o inferno, sobre a morte e sobre as circunstâncias. Então, sabe, a perspectiva de Deus, além de ser melhor, ela é restauradora e rica. Outra perspectiva de submissão completa é quando, há poucos dias atrás eu falei sobre isso, é quando nós temos a oferta de Isaac entregue diante de Deus. Eu falei para vocês, Deus não estava em momento nenhum pensando na mente dele, pelo que eu estudei, pelas coisas que eu li, que ele ia deixar o pai sacrificar o filho. Não, ele não ia fazer isso com Abraão. Mas ele queria sim saber até onde Abraão estava disposto a ir para obedecê-lo e para fazer da vontade de Deus a sua vida, ainda que isso lhe custasse. E na intimidade isso acontece muito. Deus nos prova na intimidade para ver até onde nós estamos dispostos a nos entregar inteiramente por Ele, ainda que as coisas sejam dolorosas e difíceis. Veja, entregar um filho da forma como Deus exigiu dele não deve ser uma tarefa absolutamente fácil. Deve ser uma tarefa extremamente difícil. E o que é pior, ter que preparar o cenário para que tudo isso aconteça. Voluntariamente colocar seu filho sobre esse cenário, numa posição em que ele não gostaria de estar, para fazer algo que Deus lhe pediu, que só ele entenderia. Essa é uma das coisas mais difíceis que eu observo na vida desse homem. Se a Sara estivesse olhando para o que ele estava fazendo, qual você acha que seria a situação com a Sara? Eu acho que Abraão tinha morrido. Sara ia apunhalar ele e dizer, seu mequetrefe, eu vou matar você antes que você mate meu filho porque você enloucou. Onde é que já se viu? A gente demora a ser velho com 100 anos, a gente tem um filho e agora você vai querer matar o menino, matar você, seu velho caduco. Onde é que já se viu matar a promessa? Eu acredito que na mente de Abraão, por mais difícil que tenha sido, em momento nenhum ele questionou a onisciência de Deus. Deus sabe o que está me pedindo. Deus sabe dos meus limites e até onde eu consigo ir, porque a força para isso é Ele quem me dá. Então eu vou até o final dessa circunstância, sim. Como um homem que entregou tudo a Ele, sim. Eu posso perder tudo, sim. Eu posso sacrificar inclusive a promessa. Eu tenho essa capacidade porque Ele colocou ela em mim. E aí eu entendo o texto que diz que Deus nos dá tanto o desejo quanto o recurso para sacrificarmos a Ele. Nada que eu tenho veio de mim mesmo, mas tudo que eu tenho para oferecer a Deus foram as mãos de Deus que me deram. Eu acho que isso está muito claro para Abraão, porque ele é íntimo de Deus. E aí ele vai na sua intimidade, eu acho que na dificuldade que ele estava, Deus olha para ele e diz, cara, você é top das galáxias. Eu gosto dessa tua disposição, Abraão. E eu quero que os céus inteiros conheçam essa história. Eu quero que as futuras gerações conheçam essa história. Porque eu jamais pedi de alguém uma coisa absurda. Mas eu sim, eu submeto os meus filhos a um choque de realidade sobre o nível de entrega que eles têm ao me servir. E sabe, se Deus nos pedisse 1% do que
pediu a Abraão. Vamos para o próximo tópico. Moisés, na sarça ardente, também tem uma atitude desafiadora. Um homem que está se escondendo, um homem que tem um passado difícil, um passado carregado de culpa e de condenação. Existia uma sentença contra ele dentro do mundo em que ele foi criado e vivia. Ele era fugitivo de um crime. E de repente, em um lugar, Deus aparece a ele e a primeira coisa que Deus diz para ele é: tire as suas sandálias. Sandálias poderiam significar sinal de status, de posição, de palavra. Quando um homem fechava um negócio com outro homem, ele empenhava suas sandálias com o outro homem. Então era uma posição de dar de si a sua palavra. E era como se Deus olhasse para ele dentro do contexto religioso. Deus lhe dissesse: você é um pé rapado, você é um pé descalço. E ele dissesse: sou mesmo, miserável homem que eu sou. E entregasse a Deus aquilo que Deus havia requerido dele. Uma coisa difícil para a gente é chegar diante de Deus e dizer: tá bom, eu sou isso aqui mesmo, um pé rapado. Diante dos homens eu posso ser a coisa mais importante no meu trabalho, nos meus estudos, na minha religiosidade, no meu conhecimento, ou no que você quiser colocar. Você pode ser o melhor, você pode ser a melhor. Você pode ser o melhor cozinheiro, pode ser a melhor cozinheira, você pode ser a pessoa que limpa melhor a casa nas galáxias no mundo. Né? Vão te contratar para limpar as poeiras do anel de Saturno, de tão bom que você é. Enfim, você pode ser o melhor. Tudo que você tem é nada quando Deus chega diante de você e diz: abra mão de tudo que você é, para eu te fazer aquilo que eu quero que você seja. Eu vejo isso na vida de Paulo, um homem cheio de títulos, cheio de formações, cheio de história, de uma família nobre, uma família reconhecida tanto em Roma quanto em Israel e em outros lugares. Alguém conhecido, alguém de respeito. E eu acho que não é à toa que Paulo diz: eu considero tudo isso como... Como é que Paulo considera todos os títulos que ele tem? Como? Ouvir timidamente. Oi? Perda. Mas tem uma outra palavra que ele usa dos seus títulos. Como esterco. O que é esterco, gente? Cocôzinho de animalzinho. Né? Então eu acho que existe um peso nessa comparação dele. Ele diz assim: tudo que eu já fui, os títulos que eu conquistei, as coisas que eu alcancei, são cocôzinho. Uma coisa desprezível. Uma coisa que fede para mim. Eu quero enterrar, eu quero jogar longe. Porque não serve. Estar na intimidade significa fazer entregas difíceis. Porque nós gostamos de títulos, nós gostamos de posição. E mais ou menos todos nós gostamos do poder. E quando nós entramos nessa raia de disputa, as competições são muito ferrenhas e destrutivas. E por último, quando nós vamos ao lugar de intimidade, os céus se abrem. Eu lembro quando Jesus leva Pedro, Tiago e João a um lugar de oração e de intimidade. E naquele lugar Jesus revela a sua verdadeira forma. A Bíblia diz que ele se tornou um corpo de luz. Brilhava mais do que a luz do sol. E Jesus traz 2 amigos seus ali naquele lugar e 3 discípulos. Quando eu olho para isso descrito na Bíblia, e eu vejo Jesus levando os seus discípulos para conhecer uma intimidade dele que nenhum outro conhecia, eu entendo que o desafio de seguir a Jesus de perto pode nos levar a lugares espirituais da intimidade com Deus que nós ainda não conhecemos, mas que são acessíveis para nós. E eu sei que às vezes a gente anseia tanta coisa, mas eu vou ser franco com vocês. Falta para nós essa garra que nós vemos acontecer muito na religiosidade. Tem pessoas que saem todas as semanas para pregar o que elas entendem ser a verdade da Bíblia de porta em porta, e nós chamamos muitas vezes eles de pessoas desagradáveis e chatas, mas eles estão fazendo algo que nós deveríamos fazer também. Muitas vezes nós vemos nas igrejas neopentecostais pessoas falando em línguas, orando, tendo intimidade com Deus e sendo conhecidas como pessoas de oração.
E nós vamos a essas pessoas como se elas fossem especiais. E elas acabam de se tornar especiais. Mas sabe o que isso revela? A abundância delas revela a nossa falta. E isso é muito triste. Quando a abundância do outro revela a sua falta no âmbito espiritual, é porque nós estamos indo muito mal no âmbito espiritual. Deus quer se revelar a todos nós. Deus quer responder às nossas orações, mas nós temos que ir para esse lugar de intimidade. Ah, mas o jeito de ele... Não interessa o jeito que ele achou de intimidade com Deus. O fato é que Deus tem derramado muita coisa na vida dele ou dela. Porque na vida dele ou dela existe uma coisa que não existe na minha vida e na sua vida, que é espaço para busca e para aprofundamento da intimidade. E pode ser que essas pessoas errem na intimidade, mas intimidade é lugar de errar mesmo. Porque só ali que existe restauração. Jesus levou seus discípulos para eles entenderem um nível acima a intimidade. Outro momento em que os céus se abriram foi quando Jesus foi batizado. Veja que interessante, Jesus é batizado, os céus se abrem e eles ouvem uma voz vinda dos céus que diz: esse é meu filho amado, eu tenho nele muito prazer. Se fosse na linguagem dos nossos dias, diz: esse aí é o cara e vocês ouçam o que ele tem para dizer, porque ele é o top das galáxias. Ouçam ele. Jesus só ouve isso de Deus porque ele está muito aprofundado na sua relação com o Pai. E eu imagino que para Jesus deva ter sido muito gostoso ouvir isso. Eu imagino que para os discípulos deva ter dado um orgulho muito grande dizer: cara, você viu o que Deus está falando do nosso discipulador, do nosso Senhor, do nosso Jesus? Você viu aonde nós estamos ligados? Você viu com quem a gente está andando? De novo, a perspectiva de Deus é muito maior do que a perspectiva humana. Porque quem os humanos diziam que Jesus era? O que os humanos falavam que Jesus era? Mas olha o que Deus diz sobre Jesus. E olha o que isso faz naqueles que seguem a Jesus. Então, quando nós ouvimos na intimidade o céu se abrindo, nós vamos ouvir coisas de Deus a respeito de nós, que vão fazer sim com que as pessoas olhem para nós de uma forma diferente. E por último, eu queria citar um outro momento de grande aflição, onde os céus se abriram, que foi no apedrejamento de Estevão. Eu fico olhando e pedindo a Deus para alcançar esse grau de intimidade que Estevão tinha com Deus. O que a Bíblia diz que as pessoas viam em Estevão quando ele estava sendo apedrejado? A Bíblia diz assim: viram o seu rosto como que de um anjo. Nossa, você já viu alguém apedrejado com o rosto angelical? Como é que o rosto a gente fica? Não precisa fazer, ninguém quer ver. Como é que você faz com o teu rosto quando você sente dor? Você não faz carinha bonitinha, faz? Não faz. Você franze a testa, você vira os olhos, você abre a boca, você grita. E o Estevão estava sendo o quê, gente? Estava fazendo massagem com pedras quentes nele? É isso? Estava deitado na maca relaxando? É isso? A Bíblia diz que ele estava sendo o quê? Apedrejado. Você já viu como é que é as pedras naquele lugar lá? Pensa nos trem pontiagudo e feio. Pensa um cara pegando uma pedra daquela e mirando no seu rosto, mirando no seu ombro, mirando na sua barriga, mirando no seu peito, nas suas costas, na sua nuca, nas suas costelas, até você morrer. E a Bíblia diz que apesar de toda a dor, como que era o rosto de Estevão? Como o rosto de um anjo. E a Bíblia diz que a única coisa que Estevão falava era o quê? Seu bando de hipócrita fariseu, cada pedra que vocês me atiram é um castelo que Deus está construindo para mim, e a minha vitória vai ter sabor de mel, mas a tua condenação sabor de fel. É isso que ele diz? O que ele diz quando ele está sendo apedrejado? Senhor, perdoa essa gente, porque eles não têm a mínima noção do que eles estão fazendo. E a opinião deles sobre mim não me afeta, porque eu ouvi uma coisa maior sobre mim que me afetou e me mudou de um jeito que eu não consigo abrir mão. Eu ouvi de você quem eu sou. E mesmo no momento da dificuldade e da dor, por mais que eu esteja sofrendo e que esteja doendo essas pedradas, Deus, o Senhor está refletido em mim. E a verdade que eu ouvi sobre quem eu sou se tornou quem eu sou. Porque Estevão tinha profunda intimidade com Deus. A intimidade com Deus não permitiu que o corpo físico de Estevão se abalasse.
diante da humilhação que ele sofreu e da dor que lhe foi afligida. Ele foi capaz de perdoar, mesmo quando sua vergonha era exposta diante das pessoas. Então, quando eu olho para o que a Bíblia está dizendo sobre esses homens, e quando eu vejo os céus abertos sobre Estevão como uma testemunha de sua verdadeira natureza, eu posso ter esperança de que a intimidade me propõe desafios que me levam a ser aquilo que Deus gostaria que de fato eu fosse. É na intimidade que eu encontro minha verdadeira identidade. É na intimidade que eu encontro resposta e esperança. É na intimidade que eu me refaço. É na intimidade que eu deixo coisas. É na intimidade que eu sou corrigido. É na intimidade que Deus espelha em mim a sua grandeza e me transforma em quem eu deveria ser. É na intimidade com Deus que eu cresço e que eu me torno o que Deus espera que eu seja. O desejo do meu coração é que com essa palavra nessa noite você possa trilhar um caminho diferente e na contramão da maioria dos seres humanos que vivem nesse planeta. Que ao invés de você priorizar outras coisas, seu trabalho, sua vida pessoal, você priorize a sua intimidade com o Senhor. E que se for para você abrir mão de qualquer coisa que não seja os lugares, as horas e os compromissos que você assumiu com Deus, mas que sejam outras coisas que você deixe, mas que você não abra mão da intimidade que você um dia disse que você iria nutrir em Deus e com Deus. Eu sei que é desafiador e que todos nós temos um longo caminho a percorrer. Mas eu também creio em Deus de misericórdia que olha para cada um de nós e diz: eu sei que em mim você consegue alcançar. E eu vou proporcionar a você o caminho que você precisa para isso. Eu vou trilhar o caminho da montanha para que você chegue no cume e experimente a minha presença. Então eu queria que hoje à noite você pudesse fechar os teus olhos e nós pudéssemos dizer para Deus: Deus, nós queremos esse lugar de intimidade. Nós queremos fazer aquilo que aquele salmo propõe e que foi lido lá no começo. Nós queremos, Deus, nós queremos fazer com que a nossa alma se apegue a Ti. Nós queremos fazer, Deus, com que o nosso coração se apegue à Tua presença e que a Tua presença seja aquilo que é a maior prioridade para nós. Que eu Te busque intensamente, que eu possa Te dar todo o meu ser e compartilhar a minha vida com o Senhor. Que a minha alma fique satisfeita como rico em banquete. Que os meus lábios se encham de louvor, porque o Senhor é minha ajuda e minha alegria, e eu gosto de estar à sombra de Suas asas. A minha alma se apega a Ti. Aqueles que tentavam me destruir descerão às profundezas, e Tu serás o Deus que me protegerá e que me guiará pelo caminho. Que Deus seja para você esse que te guia pelo caminho que você precisa trilhar. Que você não se perca em nenhuma direção humana, mas que você possa realmente, nessa noite, permitir que o Espírito de Deus te leve para os caminhos que Deus quer que você vá. E eu queria que você fechasse os teus olhos e que você pudesse orar nessa noite. E que a presença de Deus pudesse ir a lugares da sua vida onde você já pensou em desistir e cansou. E que você fosse renovado, que você fosse restaurado, que você fosse nessa noite transformado e cheio da tua doce presença. Pai, que nessa noite, Jesus, o nosso coração se encha da doçura do Teu falar,